Fala pessoal, muito boa noite. Como vocês estão? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise diária aqui no canal da Crypto Trade Brasil. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje, dia 18 de agosto de 2026, terça-feira à noite, por volta das 11h43. Vamos diretamente para as três principais bolsas. Hoje nós não tivemos nenhum evento agendado aqui no calendário econômico. Um dia, pessoal, de recuo aqui nas três principais bolsas norte-americanas. S&P recuou 0,69, Dow Jones 0,22 e Nasdaq mais acentuado, recuo de 1,68. Pessoal, vindo para o Bitcoin, tivemos no diário aí uma leve alta de 0,29, segurando o rojão, pessoal. Bitcoin se saindo bem aí em relação aos mercados, né, tradicionais. Tivemos uma leve alta, mas mostra aí, inclusive, que a nossa análise de ontem seguiu aí de forma primordial, né? Basicamente o cenário traçado acabou seguindo aí mais ou menos dentro daquilo que a gente tinha como expectativa. Então, neste momento, para nós, para esse mercado 64.360, vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quarta-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando, nós fizemos aí algumas identificações importantes. A primeira foi apresentado aí de volume no diário, no dia de ontem, segunda-feira, o volume comprador superando aí os vendedores do domingo, né? Tínhamos o preço trabalhando aí acima das médias, tanto no diário quanto em 4 horas. Então, tínhamos, né, um grande potencial, mesmo que naquele momento havia ali, de fato, uma pequena correção. Sabíamos, né, do potencial dos compradores ao que tange uma eventual reação. Colocamos aí região da proximidade dos 63.850 aos 63.700. Naquela ocasião, fazíamos aí alusão à média de 20 períodos no diário, quanto em 4 horas. O mercado acabou reagindo aí uma certa antecedência, né? A gente frisa que poderia haver essa possibilidade, mas diante, né, do nosso trabalho ser efetivado a cada 24 horas, a gente vai pelo lado mais conservador, a gente vai pelos extremos, né? Utilizando aí as nossas principais referências. Então tivemos a reação aí na proximidade, né, dos 64 mil, né, bem próximo dos pontos que foram estipulados aí para um acompanhamento. E aí, quando você reduz o tempo gráfico, ficou bastante evidente, principalmente, né, pessoal, ao longo da manhã, da gente vê os compradores adentrando aí em blocos, né, uma forma bastante empolgante, digamos, né, bastante amplitude. Nossa perspectiva era a busca do topo anterior, ou a máxima do dia de ontem, e por ressalva, né, uma tentativa primária aí de rompimento da nossa resistência, né, fazendo alusão à descendência desses topos aqui, né, pessoal? A gente tem uma sequência lógica de topos descendentes, né, assim como nós temos também uma sequência lógica de fundos ascendentes. Então, o conflito de interesses, né, tá bastante visível aí para nós no gráfico, pessoal, né, simplesmente pelo fato, né, deste primeiro momento, a recusa de preço aqui na nossa resistência. Nós sabíamos que para galgarmos, né, níveis superiores de preço, precisávamos da confirmação de rompimento, né, seriam dois candlesticks, ambos compradores, pelo menos um com característica de força, fechando acima da região da nossa resistência. Então tivemos aí um falso rompimento, recusa de preço, né, pessoal. Tivemos aí o fechamento abaixo, né? Chegamos a ter aí um candlestick com padrão de força, né? Poderia ser o primeiro aí fechando acima, infelizmente, à 1 da tarde. Não tivemos a concretização. Posteriormente, no segundo, já veio um vendedor, descaracteriza, né, pessoal, o rompimento, recusa de preço, o mercado vem devolvendo
novamente, né? E cá estamos aí dentro do range conflitado, né? Tentando definir aquilo que o mercado pretende fazer. Então, pessoal, o que é importante salientar daqui em diante, né? Novamente no diário a gente observa a atuação mais abrangente por parte dos compradores, né? Porém, a gente vê uma certa igualdade ou equilíbrio das forças pelo sombreamento do pavio, tá? Um pouco mais de intensidade aí pelo lado dos compradores, perfil pavio um pouco mais alongado, quando a gente compara aqui pelo lado dos vendedores, mas não quer dizer tanta coisa, a gente vai precisar analisar pontos importantes novamente. Pessoal, o que a gente precisa observar de agora em diante? Novamente trabalhando aí nossas referências, os pontos mais fortes. Novamente, média de 20 períodos, tanto no diário quanto em 4 horas, a gente precisa observar. Neste momento, próximo dos 64 mil, a gente tem aqui a média no diário em 64. Nós temos a média de 20 períodos em 4 horas também aqui nos 64. E também nós temos aí a mínima do dia também no 64, pessoal. Então, novamente, esse ponto aqui está potencialmente conflitado, né? A gente precisa observar e verificar se os compradores novamente darão as caras, tá, pessoal? Que é o ponto mais importante a ser acompanhado, porque evidentemente reduzindo o tempo gráfico, né? Analisando aí uma estrutura de preço ascendente, volume comprador prevalecendo, a gente pode tentar novamente aí uma reação na iminência de buscar essa região na qual nós precisamos, né, da confirmação de rompimento, pessoal. Não adianta almejar aí o preço indo adiante sem essa confirmação. Então, expectativa, analisar de forma minuciosa a região de 64, verificar o que vem para nós aí pelo lado dos compradores, né? Se teremos aí volume e amplitude para buscarmos novamente aí uma aproximação dessa região, né? Quem sabe a gente consiga aí, né, confirmar esse rompimento, né? Sem essa confirmação, pessoal, pode vir desova, evidentemente os vendedores podem começar a atuar aí de uma forma mais enérgica, e aí o mercado tende a tombar mais uma vez, tá? Então, a gente está aí próximo, né, de um desfecho, a gente percebe inclusive que vai se afunilando aqui os dois extremos, né? Tanto da ascendência dos fundos quanto a descendência dos topos, né? Então, um dos lados vai vazar o preço e, obviamente, a gente vai tentar antecipar essa possibilidade de movimento. Por que a região de 64 é tão importante, pessoal? Porque perdendo essa região, evidentemente, não havendo aí as condicionantes favoráveis, as evidências, né, tendenciando aí pelo lado dos compradores, nessa nova tentativa de aproximação, a gente vai buscar níveis mais abaixo e aí começa a ficar mais complicado, né? Nosso anseio aí de conquistar esse rompimento, pessoal. É o que eu frisei na análise de ontem, né? Evidentemente, perder nessa região, a gente pode simplesmente talvez buscar a mínima desse candlestick vendedor, aí de domingo, região de 63.400, mas aí, né, é muito mais amplitude, é muito mais volume, muito mais dinheiro, simplesmente para a gente tentar aí, né, uma eventual rompimento aqui dessa resistência. Fica muito mais complexo, pessoal, muito mais difícil. Obviamente, né, também não havendo aí aquilo que se espera pelo lado dos compradores, aí a gente vai testar novamente esse suporte diagonal, inclusive podendo haver aí o rompimento, né, a confirmação de rompimento por esses institucionais vendedores, e aí a gente começa a mirar o mercado mais abaixo. Então, estamos, né, caminhando aí para um ponto importante, pessoal, aproximação novamente do 64, prescindível a gente analisar com bastante cautela essa região. A gente precisa que os compradores, né, coloquem as mangas para fora, coloquem o dinheiro na mesa aqui, né, partindo desse ponto novamente para a gente tentar um novo ensaio de aproximação. Porque perdendo, pessoal, fica muito complicado e aí eu começo a tendenciar mais pelo lado dos vendedores, né? E aí a desova, né, pode ser bastante válida, né, com bastante possibilidade, muito plausível, né, que venha aí um movimento um pouco mais
né, verticalizado. Evidentemente é o que a gente não quer, porém a gente precisa ser transparente aqui com vocês. Fechado, pessoal? Então acho que é isso. Hoje, análise mais simples, né? Porém não menos importante. Estamos aí, de fato, na aproximação desse ponto importante no 64. Vamos torcer para que os compradores consigam aí novamente esse poder de reação para a gente tentar uma nova aproximação e quem sabe, né, pessoal, um cenário muito positivo para nós, confirmação de rompimento para a gente começar, né, imaginar a possibilidade de busca dos 67 mil. Então, vamos ver o que vem para nós, né? Lembrando que perdendo essa região de 64, né, fica mais complexo aí a gente imaginar, né, o Bitcoin novamente galgando a níveis superiores, tá? Infelizmente esse é o cenário, mas ainda estamos no jogo, falando aí pelo lado dos compradores, evidentemente, porém vamos por partes, sem atropelar o processo, seguindo aqui, né, os princípios e fundamentos básicos do mercado, né, e torcer também, evidentemente, isso aí está liberado, não tem problema nenhum, mas a gente precisa ter os pés no chão, né, e utilizar todo o nosso conhecimento aí na tentativa, né, de conseguir antecipar possíveis movimentos mais contundentes aqui no Bitcoin. Fechado, pessoal? Então acho que é isso aqui no gráfico. Não tem mais nada para a gente analisar ou adicionar aí como referência, né? Vamos manter. E para finalizar, vamos ver o livro aqui, se houve alguma atualização mais contundente em relação ao dia de ontem. Pelo lado dos compradores, pessoal, livro pulverizado, sem muitas mudanças. Acumulação maior só no 62 aí, é o que eu falei, teoricamente já estaria considerando aqui a perca desse suporte, evidentemente, estaríamos já buscando aí níveis inferiores, tá? Temos um pouco mais de acumulação, 8 milhões de dólares posicionados. Mais abaixo temos aí no 61, 60 mil, e evidentemente a gente já sabe que entre os 60 mil e 50 mil tem bastante lote posicionado, pessoal. Uma nova zona, né, de análise, de trabalho, é outro cenário. Então vamos por partes, né, como dizia aí o Jack Stripper. Pelo lado dos vendedores, também o livro pulverizado, um pouco mais de acumulação no 66. A gente já está um pouquinho distante aí, né, pessoal, do preço a mercado, né? Querendo ou não, 7 milhões e meio de dólares ali a serem vendidos. E no 68, 5 milhões não é uma barreira imponente, um pouco mais de acumulação. E acima, bem pulverizado, hein, pessoal? Totalmente vazio aqui o livro na Binance. Então, basicamente é isso, pessoal. Vou encerrando a análise de hoje. Espero que tenha ficado claro aí a possibilidade de cenário, né? Os pontos importantes, o que a gente precisa, né, acompanhar de perto, o que a gente vislumbra e, evidentemente, vamos analisar aí ao longo da madrugada, amanhã durante o horário comercial, e aí retornamos, né, trazendo as atualizações, as boas novas, né, tudo que possa refletir de forma positiva aqui no nosso trabalho. Fechado? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. 11h57, ainda não viramos para o dia 19. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau.